Olá, esse vídeo tem a intenção de tratar de um assunto solicitado pelo professor Fábio Presotti, que é professor da disciplina Tópicos Avançados em Direito Penal na Faculdade de Direito da FUPAC Nova Lima. Aqui estão os alunos Adriano Neves, Poliane Corlaite e Letícia Fidelis, que são do 7º período da Faculdade de Direito FUPAC Nova Lima. A intenção desse vídeo ainda é discutir ou apresentar a questão levantada pelo habeas corpus de número 16673 do Paraná, em que o STF, Supremo Tribunal Federal, decide que delatados têm direito a apresentar alegações finais depois dos delatores, e interagindo ali com o voto do senhor ministro Dias Toffoli. A questão é a seguinte: primeiro vamos para a área conceitual. Afinal, o que são delatores, o que são delatados, o que são alegações finais, né? E em que contexto que nós estamos situados ou em que o Brasil se situa em termos de Constituição ou da Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição conhecidamente democrática. Bom, delatores e delatados, né? Ambos são réus ou co-réus. Mas o delator, ele é um colaborador com a investigação, com o investigador. Ele optou por ser um delator em troca de benefícios que a lei vai lhe proporcionar. Vai amenizar uma pena, ou vai talvez eliminar uma pena em que ele teria uma privação de liberdade, vai reduzir esse período de privação de liberdade ou eliminar, né, a depender da colaboração ou dos efeitos da colaboração que ele trouxer para aquela investigação. E o delatado é o réu propriamente dito, né, que está ali, que vai ter também o seu direito de defesa frente às acusações vindas do delator colaborador, que estaria ali num papel talvez de acusador também, não é? E o que seriam as alegações finais? São as alegações das partes, da parte de acusação ou da parte de defesa. Faz parte do processo jurídico, seja ele penal, seja ele civil. Aqui no caso, nós vamos tratar na área penal. E lembrando que essas alegações finais, elas são previstas num Estado democrático de direito, são previstas na Constituição Federal do Brasil de 1988. Com relação a essa questão abordada no HC 166-173, há uma polêmica, né, sobre poder ou não poder ter a alegação ou a defesa do delatado antes ou após o delator. Segundo prescreve a Constituição Federal, e pelo princípio da ampla defesa e contraditório, o delatado terá direito às suas alegações finais após ouvir o delator colaborador. Ele tem que saber do que se trata aquela acusação para que ele possa, assim, formar a sua defesa. Entretanto, há algumas pessoas do meio jurídico, alguns operadores do meio jurídico, que defendem a ideia de que não há o direito, ou não haveria o direito, do delatado a ter sua defesa após ouvir a delação de um colaborador, que seria a delação do colaborador seria o posterior a isso, né? E baseia-se no princípio da legalidade, uma vez que não há legislação em que fale, né, na norma jurídica brasileira não há uma norma em que se fale ou que se afirme qual é o momento, se é antes ou se é depois, se é no final, quando que vai ser feita essa defesa por parte do delatado, por exemplo. Entretanto, no Estado democrático de direito,
Essa é uma essência democrática, que é a questão da defesa. O delatado tem ampla defesa, tem amplo direito de defesa frente a uma acusação. Então não há necessidade de existir uma lei, de basear-se no princípio da legalidade, que também tem sua importância, mas a importância maior vai ser ele se defender. Se assim não o fizer, nós estaríamos ali diante de um Estado democrático de direito não prático, não realizado. Estaríamos no sistema talvez inquisitório e não acusatório. Aliás, vamos falar do contexto em que estamos. O nosso contexto constitucional, ele prevê um sistema judicial acusatório, que é mais democrático, e não o inquisitório, como existia em tempos muito remotos, em que o inquisitório, o sistema ele seria parcial e não imparcial, o réu não teria os seus direitos garantidos, e no sistema acusatório esses direitos vêm mais a aparecer. Portanto, dentro desse contexto do nosso sistema acusatório, que é democrático, que é alinhado com a Constituição Federal, que é alinhado ao Estado Democrático de Direito, nesse pensamento, a essência desse pensamento democrático, ela não precisaria de ter uma lei específica definindo qual é o momento dessa defesa. A defesa deverá ser posterior, ou melhor, ela deverá ocorrer após ouvir as alegações finais. O nosso grupo, ele montou um roteiro para produzir esse vídeo, faz a seguinte conclusão no trabalho na parte escrita. Diz aqui: cabe ao juiz, no processo penal, o dever de zelar pela observância dos princípios constitucionais, notadamente quanto às garantias do devido processo legal, estimulando o contraditório e assegurando a ampla defesa, em reforço à paridade de armas e à sua imparcialidade, conforme eu disse agora há pouco. Mesmo em situações nas quais não há colaboração processual, para resguardar o exercício do direito à ampla defesa, não raro os juízes estabelecem prazo sucessivo para o oferecimento de alegações finais quando a causa é demasiadamente complexa. Essa postura, tuteladora dos direitos fundamentais no processo, é que se espera do julgador durante todo o seu curso, de modo especial no que tange ao direito do acusado delatado de se manifestar por derradeiro, por último, independentemente de requerimento. Assim agindo, atendido estará o interesse público na construção de um processo penal justo e democrático. Creio que essa conclusão ela resume toda essa ideia do que eu expliquei aqui na produção ou no decorrer desse vídeo. Bom, e ainda acrescentando aqui as informações, a gente pode dizer que a intenção é proteger o cidadão, ou proteger o réu ou o corréu frente a um possível excesso por parte do Estado. Daí a necessidade que o delatado tenha a sua vez de se defender, ou de falar, de se pronunciar, após o pronunciamento ou a alegação do delator colaborador. Nessa linha tênue na contraposição de dois princípios, da legalidade e do ampla defesa e contraditório, na nossa opinião, prevaleceria a ampla defesa e o contraditório, que estariam mais alinhados com a nossa Constituição e com o nosso sistema processual, que é o sistema acusatório, sendo aí ele mais, desse modo, democrático. Nossa conclusão, portanto, é favorável ao STF, nessa decisão, ou melhor dizendo, na análise desse habeas corpus HC, que é o 133173 do Paraná, em que o STF decide que delatados têm direito a apresentar alegações finais depois dos delatores, estando aí em consonância com o voto do senhor ministro Dias Toffoli.